Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e nesse vídeo vamos aí responder ao vídeo do Antônio Miranda. Sim, pessoal, mais uma vez, porque é pedido dos leitores aqui e é importante informar, certo? Falar a verdade aqui, que é que eu faço, certo? Com fontes acadêmicas, e peço para que vocês já curtam o vídeo aí, tá bom, pessoal? Então, o vídeo aqui em questão é sobre o vídeo dele lá chamado Desmentindo Iago Martins sobre Jesus, vídeo número 1, onde ele tenta lá, desmentir, falar contra as afirmações do Iago Martins, certo? E nesse vídeo aqui ele tenta falar sobre isso, tá? Então, pessoal, desde já peço para que vocês curtam, inscrevam-se e já comentem aqui nesse meu vídeo, tá bom, pessoal? Porque vai ser um aulão, tá bom? Você já viu um vídeo em que tentam desmentir a existência de Jesus usando autores obscuros, quase nunca citados por estudiosos sérios da história antiga? Pois é, o Antônio Miranda resolveu entrar nesse campo perigoso, usando livros e autores que, bem, a maior parte da academia simplesmente ignora ou refuta. Mas quem são esses autores? O que eles realmente defendem? E por que você precisa ficar alerta quando alguém cita nomes como David Trowbridge ou Richard Carrier como se fossem autoridades absolutas? Hoje nós vamos expor as fontes de Miranda. Vamos mostrar que por trás do discurso elegante há uma base frágil, construída por miticistas, revisionistas e autores marginais ao consenso acadêmico. Tá bom, pessoal? Então, vamos ver aí o vídeo dele aí. Uma posição muito comum no ambiente acadêmico é uma posição que às vezes ganha algum vulto na internet. Então na cabeça dele, né, não é uma posição que é relevante na academia, é só da internet. Vamos ver aqui, vamos dar uma analisada se na academia é ou não é uma posição relevante ou se é coisa só da internet. Vamos lá. Primeira coisa, uma das primeiras pessoas que tratam disso é o Richard Carrier. Isso aqui é o currículo dele, tá? Você pode ver que é PhD em História. Eu, inclusive, tenho o livro dele aqui que eu tive que importar porque isso aqui não tem no Brasil, né? Aqui, ó. Historicity of Jesus, do Richard Carrier, tá? É um livro, ó o calhamaço aqui, que é de um PhD em História, muito relevante academicamente. Ó o currículo do cara aí, ó. Ó, esse é o currículo da criança, olha aí. Tá aí, ó. Aí vai falar que o cara não é relevante academicamente? Olha o currículo do malandro. E um detalhe que eu tenho que salientar pra você é o seguinte: esse livro aqui, que trata sobre a inexistência do personagem Jesus como um personagem mitológico, ele é um livro revisado por pares. É um livro acadêmico, revisado por pares, tá? Nenhum dos livros que Iago mostra aí é revisado por pares, nenhum deles ali tem relevância acadêmica, substância acadêmica, assim, a ponto de ser ali uma documentação revisada, como é que eu posso dizer assim, passar por todos os critérios que são necessários para uma publicação acadêmica. Pessoal, vamos desmontar todas as alegações do Antônio Miranda aqui, tá bom? Então, eu já estou aqui. Já publiquei artigo no blog do Logos bem completo, se vocês quiserem ver lá, tá bom, pessoal? Desmascarando, expondo, tá bom? Bem corretamente, bem certo, esses autores que o Antônio Miranda cita, tá bom? E ele se baseia muito aqui no Richard Carrier. Eu já tinha falado sobre Richard Carrier, quem que é esse autor, né? Esse cara, no meu blog do Logos, certo? Quem ele é realmente, tá? Então, o Antônio Miranda aqui diz que ele é um PhD, historiador. Não, pessoal, já respondi sobre isso com fontes. O Richard Carrier não é historiador especializado em cristianismo primitivo, tá? Não é, tá? Já falamos sobre esses alegados livros revisados por pares dele, tá? Que não é bem assim, tá? O Antônio quer levar a ideia de que esse livro é levado a sério pela academia. Não é, pessoal. Esse livro dele é ridicularizado, tá? Essa é a verdade, tá? Então aqui eu falei o seguinte, porque é o seguinte: em mais um vídeo palpiteiro e falacioso, o Antônio Miranda vem com essa alegação de que miticistas são levados a sério. Pessoal, isso aqui é um aulão, prestem bem atenção, pessoal. Esse vídeo é uma aula para alertar as pessoas a não caírem nessas falácias, nesses palpiteiros de YouTube, tá bom, pessoal? E recomendo para vocês totalmente aqui, tá bom, pessoal? O nosso combo acadêmico de teologia. Tem todas essas informações aqui e muito mais para vocês estudarem, para vocês se aprofundarem nos estudos bíblicos e teológicos, tá bom, pessoal? E muito mais, tá bom? Então aqui, a sério, academicamente. Neste artigo vamos provar que não. Antônio argumenta que Jesus não existiu como figura histórica real, mas sim como um personagem mitológico, comparável a figuras como Orfeu, Dionísio ou Mitra. E eu já pus aí, pessoal, o desafio. Eu pus o desafio a qualquer ateu, Antônio Miranda ou quem for, né, me provar qualquer relato de ressurreição antes de Cristo, tá bom, pessoal? Não vale modificar, falsificar relatos, não. Tem que ser relatos reais mesmo.
de algum Deus morrendo e ressuscitando como Jesus, tá? Eu faço aí o desafio a qualquer um, tá bom? Ele também afirma que o cristianismo teria surgido sem necessidade de um fundador histórico e que os textos bíblicos seriam composições tardias, possivelmente do segundo século, feitas com fins teológicos e propagandísticos. Tá? Vamos analisar e refutar essas alegações uma por uma, com base em consenso acadêmico. Então vamos lá. Hipótese mitológica de Jesus não tem amplo suporte acadêmico. Tá? Qual que é a alegação, o argumento do Antônio aqui? A hipótese de que Jesus nunca existiu tem amplo respaldo acadêmico, com livros revisados por pares e autores qualificados. Será mesmo? Será mesmo? Embora haja alguns estudiosos que defendem a hipótese mitológica de Jesus, como Richard Carrier, Rafael Lataster e Thomas Thompson, essa visão permanece minoritária na academia mainstream. Né, Antônio? Tá aí, tá bom, Antônio? Você que é o do cavalo, tá bom, Antônio? Eu vim aqui para mostrar a verdade, tá? Esse seu vídeo aí só ilude incautos e desinformados. Que você vem falando que essa ideia é levada a sério, misticismo é levado a sério, só por esse livro do Carrier e outros. Não, Antônio, não são. Tá bom? Nenhum estudioso sério, por mais que você esperneie, tá? Choramingue aí, esperneie, leva essas ideias de miticismo a sério, tá? E esse livro já vamos expor o Richard Carrier, quem ele é realmente, tá bom? Ele realmente, será que ele está empregado academicamente? Será que ele dá? Não, pessoal, Richard Carrier foi demitido. Já temos aí, no caso ali, dados que as ideias dele não são tão levadas assim, são estudadas, certo? Então, obras citadas por Antônio Miranda. Aí vamos agora para a primeira que ele fala aqui, que é do Richard Carrier, On the Story of Jesus. Tá? Esse é o livro aqui principal que ele se baseia para essa alegação. É publicado pela Sheffield Phoenix Press. O que é essa editora aqui, pessoal? Já falamos sobre isso em outros vídeos, pessoal. O que é realmente revisão por pares, edição acadêmica? O Antônio tenta alegar e fazer uma manipulação, né, tentando falar que, nossa, porque revisado por pares é levado a sério na academia. Não, pessoal. Esses livros dele não são ensinados academicamente. O fato de algum autor, mesmo acadêmico, publicar um livro, automaticamente não significa que ele já é estudado e ensinado nas universidades, tá? Então é preciso sim analisar cada alegação. Não estou aqui falando do autor em si, mas é preciso entender. As ideias dele são levadas a sério, esses argumentos são levados. O que diz esse livro? Não basta, Antônio, citar um livro, falar ali a alegação do autor, se ele é PhD, isso, aquilo, se realmente as ideias dele não têm base. Tá? O que significa? São discutidas? São levadas a sério? É isso aqui, tá bom? Nós vamos ver, vou mostrar aqui, isso aqui, tá bom? Apesar de sua publicação acadêmica, a obra de Carrier recebeu críticas significativas de estudiosos renomados. Por exemplo, Bart Ehrman, um dos principais estudiosos do Novo Testamento, criticou a metodologia de Carrier, considerando-a falha e não representativa de práticas historiográficas padrão. Tá bom? Tem todas essas fontes aqui, pessoal. Se vocês pedirem, se quiserem, esse PDF aqui também, eu passo esse esboço. Também está no artigo do Logos, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem também ver com fontes, está lá no artigo do Logos. O que eu cito aqui é com fontes, tá bom? Eruditos como Bart Ehrman e Larry Hurtado criticaram fortemente sua metodologia, especialmente o uso de probabilidade bayesiana para a história. Que é isso basicamente que também é uma das alegações desse livro do Carrier aqui, tá bom, pessoal? Então é importante alertar as pessoas aqui, tá bom, pessoal? Alertar as pessoas, os estudantes da Bíblia, sobre essas coisas. Porque muita gente vai ver esse vídeo do Antônio e vai pensar que ele está falando sério. E não tá, né, pessoal? A tentativa de Carrier de argumentar que as referências josefinas, quer dizer, de Flávio Josefo, lá do Testemunho Flaviano, a Jesus são interpolações generalizadas, não é convincente e é rejeitada pela maioria dos estudiosos, embora haja um consenso quase unânime de que uma das referências josefinas foi editada por mãos cristãs. Pode, né? A maioria dos estudiosos acredita que essa referência tem um núcleo autêntico referente a Jesus, que foi posteriormente adicionado. Possivelmente, né? A outra referência é considerada autêntica, tá? Que fala lá do Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Ou seja, pessoal, para quem não está entendendo, o Flávio Josefo, um historiador, ele mencionou Jesus duas vezes no livro dele, Antiguidades Judaicas. A primeira ele fala de Jesus no parágrafo ali, já falamos sobre isso, que é o Testemunho Flaviano. E a maioria dos estudiosos considera que pode haver uma palavra ou outra ali, mas o núcleo é sim de Flávio Josefo, ou seja, ao contrário do que o Antônio
que esses miticistas palpiteiros alegam, a passagem toda não é uma interpolação, não é uma invenção. Além do que nós temos aquele manuscrito árabe, né? O código árabe é um manuscrito árabe e também comprova isso aí. Então, a maioria dos estudiosos, pessoal, quando eu digo maioria, não estou aqui apelando para os estudiosos, eu digo porque essas ideias já foram estudadas há muito tempo e já estão, quando uma ideia é estudada pela academia, já é ensinada, tá bom, pessoal, como maioria, como maior consenso, enquanto esses miticistas, e muitas ideias deles vieram do século XIX, não são levadas a sério, porque já foram descartadas. É como a Terra plana. Tem cara que PhD que defende, pode ter ali um PhD que defende a Terra plana, mas isso não significa que está correto, tá? As tentativas de Carrier de eliminar a referência de Paulo à existência terrena de Jesus, de Cristo, não são convincentes. Tá? Pessoal, tudo isso vocês podem ver no Combo Acadêmico de Teologia. Recomendo para vocês aqui, pessoal. Comprem pelo meu link, façam, que tem vários, milhares de alunos e dá certificado aí, tá bom? Também, tá bom, pessoal? Então vocês podem ver tudo isso também no Combo Acadêmico de Teologia. Entre elas, Paulo dizendo que Jesus nasceu de uma mulher, tinha um irmão chamado Tiago, etc. Carrier tenta argumentar que estas não são, na melhor das hipóteses, evidências de uma forma ou de outra. Elas são igualmente esperadas nas hipóteses miticista e historicista, né? Mas muitos argumentam que essa é uma interpretação forçada. Tá vendo, pessoal? Então tá aqui para vocês acompanharem. Eu gosto de mostrar aqui slides para que vocês entendam melhor, memorizem melhor, tá bom? Esse formato de slide, tá? Carrier argumenta que Jesus não existiu como figura histórica real, mas sim como personagem mitológico inventado, cujo vulto teria se desenvolvido a partir de tradições judaicas e místicas do Mediterrâneo Antigo. Ele usa métodos probabilísticos, como o Teorema de Bayes, para avaliar a probabilidade de Jesus ter sido histórico ou mítico. Entendeu, pessoal? Então, ao contrário do que o Antônio fala, que ele chega lá apresentando o cara como se ele fosse o bonzão ali, PhD, historiador, nada disso, pessoal. Você já falou que Richard Carrier é um blogueiro, tá bom? Ele tem mais por questão do blogueiro do que ser ensinando isso. As ideias dele não são ensinadas academicamente. Tenta entender isso, pessoal. Ele só publicou livro. Livro não significa que são ensinados academicamente, tá bom, pessoal? O uso do Teorema de Bayes foi criticado por historiadores como James McGrath e Maurice Casey, que consideram sua aplicação anacrônica à história antiga. Tá vendo, pessoal? Então, isso o Antônio não vai falar. Isso o Antônio não fala, né? A hipótese mitológica é amplamente rejeitada pela academia mainstream, inclusive por estudiosos críticos da Bíblia. Quer dizer, ao contrário do que o Antônio Miranda fala, não são só religiosos, pastores, padres que defendem historicidade. Não, pessoal. Tem ateus e céticos que defendem a historicidade de Jesus. Podem ali, não está necessariamente com Jesus, com os aspectos teológicos. Isso é outra coisa. Nós vamos chegar a isso aí por outro ponto. Mas, historicamente, é incontestável. Está no nosso e-book aqui, Evidência da Ressurreição de Jesus. Tudo que eu recomendo aqui, Jesus fora do Novo Testamento, do Robert Van Voorst. Tudo isso, pessoal, é estudado, é levado a sério. Eu quero um desafio, Antônio Miranda, aqui. A provar que esse livro do Richard Carrier é ensinado nas universidades. Eu desafio. Aí, não adianta nada ser revisado por pares. Não importa, eu quero saber se ele é ensinado, está formando estudiosos nessa área do miticismo. É isso que eu quero saber, tá? Porque escrever livro ali é coisa, né? Muitas das analogias mitológicas são consideradas fracas ou simplificadas. Exemplo, comparação direta com Mitra, Orfeu, etc. Inclusive que o Antônio Miranda aí, já falamos sobre isso, né? Ele muda de opinião, de ideia toda hora. Uma hora ele diz que Jesus é mito, cópia de Osíris e Horus. Isso já foi detonado. Outra hora ele diz que Jesus é invenção dos romanos, né? A teoria flaviana, nem teoria, né? A alegação aí, né? Tal. Jesus é invenção dos romanos, isso aí já foi detonado. Inclusive, fiquei esperando o Antônio mostrar aí um estudo publicado academicamente sobre isso, né? Não existe, né? Caiu do cavalo, né, pessoal? Nem levou a sério. Essa é a terceira tentativa dele, de levar esse livro do Richard Carrier, empurrar esse livro do Richard Carrier como levado a sério, né? Não é. Conclusão. Um livro importante dentro da corrente miticista, mas controverso. Serve mais como provocação intelectual do que como prova definitiva. Então, pessoal, aqui nós vemos, Carrier tenta aplicar o Teorema de Bayes à questão da historicidade de Jesus,
mas sua abordagem é tão técnica e especulativa que acaba sendo mais uma demonstração de desejo do que de evidência histórica sólida. Olha o James McGrath aqui, ó, professor de Novo Testamento e exegese bíblica, tá bom? O livro tem valor como provocação intelectual, mas não oferece uma alternativa plausível para explicar a origem do cristianismo sem fundador histórico, tá bom, pessoal? Olha aqui, Maurice Casey, professor emérito de estudos do Novo Testamento, que é a Universidade de Nottingham. Tá bom, pessoal? Então vocês vejam que não é isso bem que o Antônio Miranda quer passar, né? Ele tenta ali fazer que os livros ali do Kerrer, dos outros, que nós vamos ver um por um, e outras alegações do vídeo, são levados a sério. Não são levados a sério, pessoal, academicamente. Não são, tá bom? Bart Ehrman afirma que as teorias miticistas são conspiratórias, o que, na minha opinião, é uma espécie de ilusão. Ehrman ressalta que nenhum historiador acadêmico sério defende essa visão, o que o torna metodologicamente suspeita. É essa outra coisa que o Antônio Miranda não fala. Ele fala que foi revisado por pares, só que ele não explica a metodologia disso aí. Tá? Revisado por pares, alegadamente, não significa nada. Tá? Ali, no caso, tem que seguir a metodologia acadêmica, que esses livros não seguem. Esse livro do Richard Kerr não segue. Tá bom? Outros apontaram que ele apagaria funcionalmente grandes trechos da história se fosse seguido de forma consistente. A teoria bayesiana não faz sentido quando aplicada à história. Eventos históricos são únicos, o que sempre os torna improváveis. O problema é que, quanto mais improvável é a vida de Jesus, quanto mais único for, mais reafirma a divindade das profecias sobre a sua vinda no Antigo Testamento. Ou seja, reforça a noção de que elas são divinas, embora a probabilidade de se concretizar em uma pessoa seja incrivelmente baixa. Ou seja, isso o Antônio não fala. E todas as profecias, probabilisticamente, tá? Matemáticos já fizeram isso, calcularam isso, refere-se a Jesus. A possibilidade de isso ser aplicado a outra pessoa aleatório é infinitesimal, é improvável, totalmente improvável. Então Jesus ele cumpriu essas profecias, tá bom? Então isso aí não fala, né, no livro, né? Mas vamos continuar aqui, ó. Nós temos aqui também Rafael Lataster, né, que ele vai aqui fazer também um livro, ó, Questioning the Historicity of Jesus, questionando a historicidade de Jesus, que também é um livro revisado por pares, também é um livro acadêmico. Olha aí, ó, será que não tem relevância acadêmica esse assunto? Olha aqui, ó, sobre a origem das escrituras cristãs, a evolução do Novo Testamento no século II. Então tá falando aqui, é um livro que propõe que toda essa questão editorial do Novo Testamento foi coisa ali do segundo século e não coisa do primeiro século, tá? Não tem nada disso aqui, segundo essa obra aqui do David Trubisky, que também é uma obra acadêmica revisada por pares. Resetting the Origins of Christianity. Aqui, ó, Cambridge University Press, também uma obra revisada por pares, colocando a origem de toda a literatura cristã, muito provavelmente no segundo século, tá? Muito provavelmente no segundo século, tá aqui essa obra, tá? Então tá aqui, ó, o autor é o Marcos Vicente, e ele coloca ali, né, que essa questão do Novo Testamento também sendo composição muito provavelmente com assuntos que permeiam ali do segundo século em diante e não do primeiro século. Também é uma obra, como eu mostrei, revisada por pares, uma obra acadêmica. The Letters of Paul in the Roman Literary Context, ou seja, aqui mais uma obra acadêmica da Nina, né, de Cambridge, aqui também revisada por pares, mostrando que muito provavelmente, né, até as epístolas, que é ali atribuída a antes ali do ano de 70, né? Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses, que provavelmente isso daí tudo reflete um período posterior a 70 e muito provavelmente segundo século. Outra obra aqui acadêmica. E falando que não é relevante, hein? Que é só coisa de internet, hein? Cambridge deve estar na internet, né? Beyond the Quest for Historical Jesus. Então, outro livro aqui. Esse livro aqui, eu não sei se ele passou por revisão por pares, mas ele é da Sheffield Phoenix, né, que seria também uma editora acadêmica, né, que ele vai falar aqui, né, ele como padre dominicano, né, e estudioso bíblico lá da Irlanda, ele demonstra aqui que provavelmente a Bíblia ela foi composta com base em personagens da literatura do Velho Testamento, né, e o que Richard Kerr também mostra muito desse uso em The On Historicity of Jesus. Então assim, cara, aqui eu posso mostrar para vocês, ó, uma lista de historiadores, né, estudiosos, né, que levam o misticismo sério. Isso aqui é de 2022, no site do Richard Kerr, tá? Que ele vai colocando aqui, ó, Thomas Brody, ele próprio aqui, né, o Rafael Lataster, Robert M. Price, Thomas Thompson, Philip Davis, Hector Avalos, Arthur Drod, Carl Rook, David Madison, e por aí vai em diante, né? A lista vai. Então vocês reparem que em apenas alguns segundos de vídeo eu tive que parar e trazer toda uma explicação refutando uma mentira. Ele falou assim, ó, eles não vão mentir pra vocês. Realmente, eu e o Sabino não vamos mentir pra vocês. Quem mente pra vocês são eles. São pessoas como Iago Martins que mentem pra vocês, né? Falando aí que é coisa de internet, que é algo que é pouco relevante na academia, quando é um assunto
que está extremamente quente na academia. A cada ano que passa, novos materiais, novos livros revisados por pares, publicações acadêmicas têm surgido em favor de que a literatura cristã é uma composição tardia com autores, com literatura que é posterior, né, que é coisa ali do segundo século. Eu vou mostrar uma outra aqui para vocês, ó. Aqui, ó, Walsh, né, Robin Walsh, ela vai trazer aqui, ó, The Origins of the Early Christian Literature, né? Aí aqui o que acontece vai mostrar aqui que esse trabalho muito provavelmente são de autores altamente rebuscados, ali de provavelmente um contexto romano, né, da literatura romana. Aí vamos ver se essa obra também é acadêmica. E também é de Cambridge. Rapaz, também é uma obra acadêmica, também tem o Doi aqui. Rapaz, então assim, só pelo iniciozinho do vídeo você já nota que o Iago Martins já começa com uma mentira, tentando induzir o público dele de que o misticismo é algo pouco relevante na academia, que ninguém está discutindo isso, que não tem publicação acadêmica, quando ele que está trazendo autores e livros durante um vídeo dele que não tem revisão nem por parte. Aí é complicado, né? Autores, inclusive, alguns devocionais. Aí é complicado. Aí ele vai falar aqui do livro do Rafael Lataster, né? Pessoal, já fiz um vídeo aqui exclusivo sobre esse autor aqui, que é um amigo do Richard Kerr, né? Que é o único que fala bem do livro deles, né? Então o Antônio Miranda tenta fazer passar aqui, ó, nossa, um monte de gente concordou com o Richard Kerr. Não, pessoal, só esse amigo dele concordou. E esse amigo dele aqui nem ensina em universidade, pessoal lá de Sydney. Ele nem ensina, ele é formado em farmácia. Olha que interessante. Então, esse autor, o Antônio Miranda não fala, ele fica falando que é PhD, mas não explica nada, né? Embora o artigo tenha sido publicado em uma revista acadêmica, a teoria do mito de Jesus, que Lataster defende, é amplamente considerada marginal na academia. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento e da história antiga aceita a existência histórica de Jesus como um fato estabelecido. Tá bom, pessoal? Tá tudo aqui, ó. Então, o que acontece? O Lataster defende posições semelhantes às de Kerr, agnóstico ou cético quanto à existência histórica de Jesus. Também não tem formação formal em história antiga ou arqueologia. Tá? Olha aí, não é historiador. Tá? Sua formação principal é em filosofia da religião. Tá? Olha aí, tá bom? Então, é importante perceber isso, pessoal. Vocês têm que perceber quem que são os autores. Não basta licitar, tá publicado, não sei o quê. Tem que saber se esses autores são levados a sério academicamente, tá bom, pessoal? E é isso que eu falo aqui, tá bom? Aí tem o livro do Thomas Thompson, tá? O Thompson argumenta que Jesus é uma construção literária e teológica, comparando-o com personagens da tradição judaica e mitológica. As posições minimalistas de Thompson geraram uma controvérsia considerável no campo acadêmico e foram criticadas por vários estudiosos. O arqueólogo e estudioso do Antigo Testamento, William Dever, criticou repetidamente as visões de Thompson em suas obras, até mesmo dedicando o livro inteiro a desafiá-las. Tá bom, pessoal? Todos esses livros aqui, pessoal, vocês quiserem comprar na Amazon, no Mercado Livre, vocês podem comprar aqui pelo meu link, tá bom? Comprem tudo pelo meu link, que assim vocês me apoiam e eu faço mais vídeos aí, tá bom? Então, aqui, ó, o que os escritores bíblicos sabiam e quando eles sabiam, no qual ele defendeu o valor histórico da Bíblia a partir do livro de Juízes em diante. De acordo com Dever, os teoremas de Thompson são perigosos porque tendem a eliminar completamente qualquer estudo do Antigo Israel antes do período persa. Tá bom, pessoal? Então vejam aí, né? Então esses livros aqui dele, o Antônio Miranda tenta fazer, principalmente os dois primeiros, né? Do Richard Kerr e do outro lá, não são levados a ser, não são estudados academicamente, tá? Críticas ainda mais duras vieram de estudiosos evangélicos, como Kenneth Kitchen, tá? Cujo livro sobre a confiabilidade do Antigo Testamento defende consistentemente a historicidade do Tanakh. Tá bom, pessoal? Então, olha aí, tá bom? O próximo livro que ele cita aqui é da Nina Liebsen, tá? Essa alegação dele, que eu vou falar mais sobre, já falamos sobre isso, pessoal, essa questão de datação dos livros do Novo Testamento. Pessoal, nenhum estudioso sério afirma que o Novo Testamento é do século II, pessoal. Todos confirmam, a maioria confirma. Olha lá o A.T. Robson, tá? datando o Novo Testamento. É tudo do primeiro século, tá bom, pessoal? De anos, de décadas. É um dos mais atestados da antiguidade. Então esses autores aqui, pessoal, por mais que esse livro dela aqui tenta ligar isso, mas são minoria. São especulações, tá, na academia, tá? Porque o que ela fala aqui, a Liebsen examina as epístolas paulinas no contexto da literatura romana antiga, sugerindo que elas podem ter sido escritas no segundo século, muito depois de Paulo. Mas a maioria dos estudiosos, também acadêmicos, depois de muitos estudos, séculos, né,
concorda que Paulo é um personagem histórico real e sim, ele foi o autor da maioria das epístolas, tá bom, pessoal? Então isso é historicamente confiável, tá bom? O próximo livro aí é do David Trobisch, né? Então, o que acontece? O Trobisch propõe uma nova abordagem para a formação do cânone do Novo Testamento, argumentando que essa formação não foi um processo lento e gradual ao longo dos séculos II e III, né, segundo e terceiro, como tradicionalmente se acredita, mas sim um esforço editorial consciente realizado no século II, certo? Possivelmente por comunidades cristãs com interesses teológicos e políticos específicos. Trobisch apresenta uma nova forma de ver o cânone cristão, mas sua hipótese de que tudo foi editado no segundo século carece de suporte documental, tá bom, pessoal? Olha aí, ó, Paul Foster. Seu livro questiona a cronologia tradicional, algo legítimo, mas ele vai longe demais de sugerir que os textos foram criados para fins políticos, tá bom, pessoal? Então aí é um livro especulativo, tá? Então, Trobisch tem mérito por questionar a linearidade da formação do Novo Testamento, mas suas conclusões extrapolam as evidências disponíveis, tá bom, pessoal? Olha aqui, ó, o Marcos. Tá bom? Então, olha só que interessante, tá? Contudo, Trobisch, olha só, isso o Antônio Miranda não fala. Trobisch não nega a existência histórica de Jesus, apenas discute a evolução de tradição escriturística, o que faz com que seu uso no vídeo seja parcial e exagerado. Ou seja, o Tonho manipula informações, tá, para se adequar à sua ideologia, tá, às suas alegações. Tá bom? A boa parte desses estudos que ele fala e menciona aqui, inclusive no site do Herman, do Kerrer, como nós vamos falar, não nega a existência histórica de Jesus. Tá? O Tonho tenta falar que são todos miticistas. A maioria, miticistas é mínimo do mínimo ali, é só o Richard Kerrer e outros. É muito pouco, tá bom, pessoal? Então vamos aqui para o que eu quero dizer aqui. Ó. O consenso acadêmico real. Na academia, especialmente entre historiadores, estudiosos do Novo Testamento, teólogos especialistas e literatura judaica do século I, a posição miticista é considerada uma minoria extrema, algo em torno de 1% ou menos dos estudiosos publicamente ativos na área. Ou seja, esse artigo que o blogueiro lá, o Kerrer, né, que o Antônio Miranda cita do blogueiro, né, porque o Kerrer não ensina na universidade ali, né, isso aí, essas coisas. Ele cita minoria, não dá para encher uma metade de uma sala de uma universidade, pessoal. Tá entendendo? Ele faz parecer que, nossa, esses aí estão ensinando que Jesus é um mito nas universidades. Não, pessoal, não estão. É só o Richard Kerrer e o outro ali que fala. Tá? Bart Ehrman, um dos maiores críticos do cristianismo tradicional, diz: a ideia de que Jesus nunca existiu é tão marginal que virtualmente nenhum estudioso sério a defende. Tá bom, ô Antônio? Então, vai lá, Antônio, mostre isso aí que você está ensinando. Vai lá e tenta ensinar isso academicamente, Antônio. Não adianta fazer vídeo, Antônio. Fazer vídeo não significa nada. Fazer vídeo, esses vídeos seus aí, do outro aí, Mateus, tentando negar a historicidade, não significa nada. Quero ver ensinar isso academicamente. Né? Sobre os 40 autores mencionados por Richard Kerrer. Kerrer lista cerca de 40 nomes que supostamente negam a existência histórica de Jesus, mas a maioria não tem PhD em história antiga, teologia, filologia ou áreas diretamente relacionadas. Tá vendo aí? Muitos são amadores, blogueiros, romancistas, jornalistas ou ativistas. Não ensinam todos em universidade. Tá? Dos que têm doutorado, poucos são especialistas de Novo Testamento ou contexto judaico do século I. Alguns da lista não afirmam diretamente que Jesus é um mito, mas apenas têm postura cética sobre a narrativa tradicional. Tá vendo, pessoal? Desmentido aí, tá bom? Ou seja, a lista é inflada e não representa a academia real. Estudo informal representativo. Quando se observa referências acadêmicas como da Society of Biblical Literature ou American Academy of Religion, que reúnem milhares de estudiosos, o miticismo simplesmente não aparece como posição séria nos debates. Mesmo críticos do cristianismo como Ehrman, Sanders, Crossan, Gerd Ludemann e Maurice Casey sustentam a existência histórica de Jesus. Tá vendo, pessoal? Então, olha aí, caiu do cavalo, né? Estimativa realista e fundamentada. Menos de 1% dos estudiosos relevantes são miticistas. Olha isso. Kerrer é uma exceção, não a regra. A lista dos 40 é enganosa por não filtrar por especialização acadêmica relevante. Então agora, pessoal, nós vamos ver realmente
o Antônio Miranda alega ali que autores que defendem a historicidade de Jesus, olha que absurdo, né? Não tem livros revisados por... Olha que absurdo. Nós vamos mostrar aqui autores realmente, historiadores, que têm sim livros revisados por pares e são acadêmicos. Tá? Autores como Wright, Habermas e Licona também revisados por pares. Tá? Suas obras são publicadas por editoras acadêmicas estabelecidas, como Fortress Press ou Kregel Academic, revisadas por pares ou comitês editoriais acadêmicos. Citadas amplamente trabalhos acadêmicos em bibliografias de cursos universitários de teologia e história do cristianismo. Mais importante, suas posições são sustentadas pela maioria dos estudiosos do Novo Testamento, inclusive por estudiosos não cristãos como Bart Ehrman, Maurice Casey e Geza Vermes, tá bom? Olha só, A Ressurreição do Filho de Deus, N.T. Wright. O pessoal tem muitos outros, tá? Gary Habermas, tá? Craig Blomberg, outros historiadores, muitos, tá? Muitos, tá? Editora acadêmica, publicada pela Fortress Press, é uma editora reconhecida por suas publicações acadêmicas na área de estudos bíblicos e teológicos. Tá bom, pessoal? Então vocês podem ver aqui. Autoridade do autor. N.T. Wright é renomado estudioso do Novo Testamento, tendo ocupado posições acadêmicas em instituições como a Universidade de Oxford e a Universidade de St. Andrews. Tá bom? O Jesus Histórico aqui, ó. O Gary Habermas, está publicado pela College Press Publishing Company, conhecida por suas obras acadêmicas em teologia e estudos bíblicos. Tá? O livro oferece uma análise detalhada de fontes históricas, incluindo evidências arqueológicas e textos antigos para sustentar a historicidade de Jesus. Tá? O caso para a ressurreição de Jesus, do Gary Habermas, tá? Aqui, ó, publicado pela Kregel Publications, uma editora respeitada por suas contribuições acadêmicas em teologia e estudos bíblicos. Tá? O Gary Habermas é professor de filosofia e teologia da Liberty University e possui um extenso histórico de publicações acadêmicas. Não são blogueiros, pessoal, não são blogueiros, eles estão ensinando. Tá? Eu quero que o Antônio me prove que o Richard Carey e o Latasser estão ensinando em universidades. O Michael Licona é historiador do Novo Testamento, membro das sociedades acadêmicas como a Society of Biblical Literature e o Studiorum Novi Testamenti Societas. Tá? Societas. Não basta uma obra ser revisada por pares para ser considerada representativa no meio acadêmico. O que importa é a qualidade metodológica reconhecida pelos pares, o impacto e a aceitação nos círculos especializados, se está em conformidade com o consenso acadêmico atual. A alegação de Antônio Miranda está parcialmente correta quanto à visão por pares, mas ignora que, tá, não é bem assim. A teoria do mito de Jesus é rejeitada por mais de 99% dos especialistas em estudos bíblicos de história antiga. Ou seja, não foi revisado por pares, pessoal. Não foi revisado por pares. Carrier e Latasser estão fora do mainstream acadêmico nessa questão. Então as fontes, pessoal, vocês podem ver tudo aqui, ó, tá bom? Tem um livro aqui do Ehrman, o James Dunn, para Evidência para Jesus, um professor emérito da Universidade aqui, ó, um dos mais respeitados especialistas em cristianismo primitivo, defende a historicidade de Jesus, com base em múltiplas fontes independentes e critérios históricos rigorosos. Olha aí, o John P. Mayer, padre católico defensor de teologia bíblica, usa a metodologia histórica para reconstruir a figura de Jesus, conclui que Jesus foi um pregador judeu do primeiro século com características distintas das mitologias pagãs. O Larry Hurtado, historiador e teólogo, demonstra como a adoração a Jesus surgiu rapidamente após sua morte, que seria improvável se ele fosse apenas uma figura mitológica posterior. Tá vendo, Tony? Você não fala isso, né? A maioria dos historiadores bíblicos reconhece que Jesus não é idêntico a essas figuras. Diferente de Mitra ou Dionísio, Jesus está historicamente enraizado em um tempo, lugar e contexto específico, Judéia sob domínio romano, com figuras reais como João Batista e tal. Estudiosos como os Bart Ehrman, já falamos sobre isso, tá? Mostra que existem diferenças importantes entre o cristianismo primitivo e cultos míticos pagãos. Tá bom, pessoal? Lembrando que o mitraísmo, Mitra fez depois, tá? Do cristianismo, tá? Apesar de Antônio citar autores relevantes, esses nomes estão fora do círculo dominante da pesquisa bíblica e histórica. A grande maioria dos historiadores especialistas em estudos bíblicos opera sob a premissa de que Jesus de Nazaré foi uma figura histórica real. Tá bom? Olha isso aí, tá bom, pessoal? Aí. Então vamos ver mais alegações do vídeo do Tony aí, né? As fontes extra-bíblicas sobre Jesus não são tão escassas ou irrelevantes, né? O argumento dele aqui, ó. Não há nenhuma fonte contemporânea confiável sobre Jesus. Todos os registros são posteriores e tendenciosos. Pessoal, já falamos sobre isso, né? Que esse Tony não entende nada de história, né? Não entende nada. Mesmo historiadores, pessoal, antigos, não
falaram e mencionaram outros personagens históricos da mesma época. Isso significa que eles não existiram? Porque se fosse por essa análise picareta da Antônio Miranda, muitos personagens históricos não teriam existido no primeiro século, né? Porque o próprio Joséfo não os mencionou também. Isso significa que eles não existiram? Pessoal, não foi bem assim. Como nós já vamos falar sobre isso, Jesus, a influência dele, no caso, a importância dele foi crescendo também. Então, óbvio que eles não iam saber, historiadores, outros não iam. Nós hoje sabemos, mas eles não tinham essa mesma. Não é como o jornalista de hoje, que é ao mesmo tempo. Eles não sabiam. Então, foi crescendo. Eles não sabiam, foi crescendo essa influência. Tá? Não sabiam, foi crescendo. Embora as fontes bíblicas sejam escassas, elas existem e dão suporte à existência de um movimento religioso centrado em Jesus, mesmo que não entre em detalhes biográficos. Pessoal, já falamos também, tá? Tem tudo isso no meu e-book aqui, Evidências da Ressurreição de Jesus, vocês podem adquirir. Tem mais centenas de evidências aí fontes também acadêmicas da historicidade de Jesus, tá bom? Então aqui tem um Tácito, já falamos sobre isso, Plínio Jovem, tá bom? Olha, o Tácito menciona Cristo sendo crucificado sob Pôncio Pilatos, confirma a existência de um movimento cristão perseguido em Roma, tá? Olha aí, Flávio Joséfo, tá? Suetônio, fala de judeus expulsos de Roma. Epístolas de Paulo, que são da década de 50 a 60, embora teológicas, mencionam Jesus como figura real, com irmãos como Tiago e discípulos conhecidos. Tá? Os evangelhos sinóticos, apesar de escritos décadas após a vida de Jesus, contêm tradições orais antigas que remontam ao período apostólico, ou seja, a tradição oral veio antes, ou seja, tudo leva muito próximo dos eventos. Né? Essas fontes não provam todos os detalhes da vida de Jesus, mas confirmam a existência de um movimento religioso centrado nele, algo que não pode ser facilmente ignorado como um mero mito inventado. Tá bom, pessoal? Então não bate as alegações do Antônio, de mito, de fraude, não bate. Tá? Os estudiosos, por isso que descartaram essas alegações. O cristianismo pode ter surgido como qualquer outro culto mitológico, sem necessidade de um fundador histórico real. Diferentemente de cultos pagãos como de Mitra ou Dionísio, o cristianismo está profundamente enraizado em um contexto histórico específico. Judéia sob o domínio romano, com personagens históricos como João Batista, já falamos sobre isso, tá bom? Agora, comparativo com outras tradições. Olha só, a figura aqui de Orfeu, historicidade comprovada? Não. Vamos aqui com os outros mitos aqui, ó. Orfeu, Mitra e Dionísio. Historicidade? Não. Contexto histórico, lenda grega, sem contexto histórico. Culto persa adaptado pelos romanos. Deidade grega sem vida terrena específica. Agora sobre Jesus, sim, consenso moderado. Judéia, século I, com contexto político, social e religioso bem definido. Então vocês vejam, pessoal, a diferença de Jesus com outros mitos aqui, tá vendo? Não bate, tá? Então por mais que esse pessoal miticista aí, picareta, palpiteiro, tenta falar coisas pseudo, né? Eles aqui não são levados a sério, tá? Fonte acadêmica, tem todas as fontes aqui, pessoal. Larry Hurtado, tá? E tudo muito mais, ó. O cristianismo não se desenvolveu isoladamente como um mito aleatório, mas sim como uma nova interpretação messiânica dentro do judaísmo do primeiro século, com raízes históricas claras. Tá vendo, pessoal? Então vocês vejam aí, tá? O Antônio alega aqui: o cristianismo foi criado como uma resposta ideológica à destruição do templo em 70, com textos fabricados no segundo século. Tá? É uma fábrica de alegações aqui, né? Embora o cristianismo tenha evoluído significativamente após a destruição do templo, há evidências suficientes de que suas origens remontam ao primeiro século antes de 70 depois de Cristo. Por quê? Ponto-chave, cartas de Paulo. Tá? E tem também a afirmação lá, né, que possivelmente o Evangelho de Lucas foi escrito na década de 40. Tá? Temos fontes e evidências para isso. Tá? Então todo o Novo Testamento, pessoal, é do século I, dentro dos eventos ali das testemunhas vivas ainda. Tá? Então, aqui, ó, contém crenças fundamentais do cristianismo primitivo, mostra que a fé já estava organizada antes de 70, tá bom? Hinos e credos antigos, como de Filipenses 2, 6 a 11, são considerados de antes de Paulo, tá? Olha só que interessante. Apesar de ter sido escrito, Atos dos Apóstolos, apesar de ter sido escrito no final do primeiro século, retrata eventos do início do cristianismo com base em tradições orais, tá bom? Evidências arqueológicas, inscrições, ossuários e documentos como o papiro Highlands P52, meados do segundo século, mostram que o Evangelho de João já circulava no Egito muito cedo. Tá? Então olha só que interessante aí. Tá? N.T. Wright, A Ressurreição do Filho de Deus, tá? Analisa como a crença na ressurreição de Jesus
emergiu de forma única no primeiro século, ligada a um evento histórico específico. O cristianismo não surgiu como uma propaganda política pós-70 depois de Cristo, mas sim como uma continuação radicalizada de tradições judaicas messiânicas, com forte impacto emocional e espiritual. Tá bom? Aí o Antônio alega aqui, ó, o cristianismo não trouxe proteção, é uma fábrica de alegações. O Antônio, como de sempre, ele não foca numa coisa só. É um palpiteiro que fica metralhando alegações infundadas sem base para tentar fazer o oponente cansar, né, de tanto responder ele. Então é isso que ele faz nos vídeos dele, tenta fazer no Iago, ele não deixa a pessoa falar, né? Então ele fica ali bombardeando a pessoa para tentar jogar um monte de alegações ali, né? Então, ele bate muito na questão de escravidão, não sei o que e tal, né? O cristianismo não trouxe proteção às mulheres, crianças ao fim da escravidão. Muitos líderes religiosos abusaram e a Bíblia aceita a escravidão. Notem, pessoal, que ele não cita nada, nenhuma fonte, nenhuma bibliografia para provar isso, né? É simplesmente a alegação voz da cabeça. Né? É verdade que muitos cristãos usaram a Bíblia para justificar opressão, especialmente durante os períodos coloniais escravistas. No entanto, o cristianismo também foi usado como força de libertação, especialmente por grupos reformadores. E já provei, pessoal, tem vídeo do meu canal do Logos Oficial, tá? Que é o teu canal oficial, eu reservo, provando que os primeiros cristãos ali nos primeiros séculos compravam, inclusive, escravos para libertá-los. Tá? Então, como fica essa ligação do Tony de que favoreceu a escravidão? Não, pessoal, só na cabeça dele. Não? A Bíblia é totalmente contra um ser humano oprimir o outro. Tá? Existiam leis culturais, coisas assim, mas a Bíblia em nenhum momento aprova opressão. Tá? Em nenhum momento. Tá? É importante entender isso. Tá? O que isso significa. Tá bom? A Igreja Católica condenou oficialmente a escravidão no século XIX, mas isso não invalida o uso do cristianismo como ferramenta de resistência e libertação por grupos marginalizados. Tá? Lembrando que que a Igreja antes também já condenou várias vezes anteriormente a escravidão. Tá? Tem provas disso no blog do Logos. Tá bom? Quakers, metodistas. Então aqui temos várias provas, pessoal, contra tudo isso aí que o Antônio está falando. Tá? É tudo balela, tá vendo aqui? Vocês podem ver aqui. Tá? O cristianismo primitivo rejeitava práticas como infanticídio e exposição de bebês. Isso o Antônio não fala, pessoal. É uma desonestidade intelectual absurda. Porque não é honesto de mencionar os benesses. Não, ele só tenta pintar que só negar. Ele não fala uma positiva, que é absurdo, né? Que nenhum historiador alega essa bobagem que ele fala. Então o cristianismo fundou os hospitais, as universidades, tudo. Então esse pessoal ateísta, eles têm ódio disso, eles têm raiva. Porque eles não fundaram nada, tá? Os ateístas não fundaram uma universidade, tá? Olha aí. O cristianismo foi usado tanto para a opressão quanto para a libertação, dependendo do contexto histórico e cultural. Isso não invalida sua importância moral e ética no desenvolvimento de conceitos como dignidade humana e direitos básicos, tá bom, pessoal? Então aqui já falamos sobre isso, tá? Tem essa a alegação aqui do Antônio, tá? A hipótese mitológica de Jesus é amplamente aceita na academia, falso, tá? Jesus não existiu como pessoa histórica, falso, tá? Fontes extrabíblicas são irrelevantes, falso. Cristianismo surgiu como culto mitológico sem fundador, falso. Cristianismo não trouxe avanços morais, falso. Então vocês podem ver, pessoal, aqui, tudo que ele fala aqui é falso, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Pessoal, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre isso, porque é um absurdo, né? Eu tenho que parar trabalho, fazer pesquisa, dá trabalho fazer vídeo, pessoal. Peço o apoio de vocês pelo Pix aqui, o Pix está na descrição também, vocês podem me apoiar. Que assim, pessoal, eu trago mais vídeos, dá muito trabalho, pessoal. Dá trabalho fazer vídeos. Então eu peço aí o apoio de todos, tá bom? Então se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até mais.